Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante o momento ou hora que me estejam aqui a visualizar. Bem-vindos a esta que é a vossa quinta lição aqui do método gestor de topo da oficina 2, a oficina que tem a ver com a energia de touro, a banca. A banca tem muito a ver com a gestão de recursos, tem a ver com a transformação interna daquilo que é a nossa capacidade de evolução. E aqui, essencialmente, aquilo que precisamos perceber tem a ver com as fases do crescimento económico. O retardamento daquilo que é a satisfação e o prazer é, sem dúvida, a primeira regra essencial que devemos ter. Nós só através desse sacrifício e dessa contenção é que conseguimos depois fazer evolução. É impossível entesourar ou gerar capital, que é a fonte fundamental e inicial da gestão de recursos, se não soubermos retardar as compensações, se não soubermos esperar o momento certo, mas também depois temos que conhecer as fases do crescimento económico, perceber que há momentos para investir e há momentos para conter. Também, portanto, em contraposição, existem momentos nos quais nós temos que pegar naquilo que foi entesourado ou que foi concentrado, para depois termos a tal capacidade criativa de saber investir e de saber colocar aquilo que é os nossos recursos, os tais recursos acumulados. Ou seja, o dinheiro também não pode estar parado, tem que estar permanentemente ativo, mas para o dinheiro ou o capital estar permanentemente ativo, ou o nosso conhecimento também, podemos aplicar isto quer ao capital económico, quer ao capital de conhecimento, ou seja, aquilo que é o conjunto das nossas capacidades ou capacitações. Se nós tivermos essa noção que não há diferença entre o recurso económico e o recurso académico, e que quer um quer outro funcionam da mesma maneira em termos da sua possibilidade de aplicação, perceberemos que temos momentos em que temos que retardar a recompensa, momentos em que não devemos evoluir ou avançar naquilo que é uma progressão imediata, seja em conhecimento, seja em acumulação de riqueza, e esses são momentos em que devemos saber gerir e aguentar a pressão, e depois saber que há momentos em que vai haver crescimento, momentos em que vamos investir, momentos em que vamos multiplicar, porque são momentos propícios a que isso aconteça, ou seja, a própria sociedade quer absorver esse investimento. Portanto, há momentos em que a sociedade quer o investimento e há momentos em que recusa o investimento. Isto tem a ver com as tais fases de crescimento económico. Portanto, temos de ter capacidade criativa, ferramentas digitais também que ajudem a fazer este desenvolvimento pessoal e também a antecipar, ao fim e ao cabo, aquilo que é o movimento dos mercados. Porque os próprios mercados dão sinais relativamente ao momento em que devemos agir. E quem diz os mercados, diz também o mercado académico, diz também a academia, diz também aquilo que é a aceitação de novas ideias. Há momentos em que o mundo se fecha perante novas ideias, há momentos em que o mundo se abre a essas novas ideias. Perceber esses fluxos, perceber como é que essas dimensões acontecem, tem a ver com o domínio deste tema que eu trago hoje, que é perceber corretamente as fases do crescimento económico e trabalhar com elas em conformidade e em atenção. Então, o processo de crescimento, é preciso perceber que o crescimento económico é gradual e exigente, portanto, o nosso próprio interno e pessoal é gradual e exigente, e o processo de crescimento social é exatamente imprevisível e transformativo. Ou seja, aquilo que temos que perceber essencialmente é que as condições que nós encontramos externamente estão em permanentemente evolução, porque há sempre tendência especulativa no mercado. O próprio mercado cria sempre especulação e situações de imprevisibilidade que são a toada natural do mesmo. Então, para que lidemos com o mercado externo, que nos é não só hostil, como também totalmente imprevisível, nós temos que nos tornar consistentes e previsíveis. Mas isto dentro de uma transformação interna e adaptação constante, porque nós sabemos que o desafio que vem de fora obriga-nos a esta adaptabilidade e a estar em permanente reação, ou, se preferirmos, em vez de reação, em permanente antecipação àquilo que possa ou não acontecer. Esses recursos externos refletem atitudes internas e, portanto, a forma como nós estamos connosco mesmos vai se projetar também nos nossos recursos e na forma como eles medram ou como eles, pelo contrário, se tornam cada vez mais escassos. Nada é automático e tudo exige um esforço de autocompreensão e adaptação de forma contínua àquilo que está à nossa volta e àquilo que está a acontecer. Portanto, nós devemos, acima de tudo, estar atentos, permanentemente atentos àquilo que são os fluxos de informação e às opções que nos são colocadas permanentemente sobre a mesa em termos de desafios. A ideia é que há avanços e recuos, ou seja, basicamente nós temos aqui nas fases de crescimento momentos em que temos
uma exponenciação rápida, em que nos transformamos rapidamente e evoluímos rapidamente, mas temos que perceber que depois haverá sempre aquela fase em que vamos ter o coice, ou seja, em que vamos ter o bear market, não é? Portanto, um bull market segue sempre um bear market. E temos que estar preparados essencialmente para sobreviver em bear market. Se nós não sabemos antecipar, digamos assim, e controlar ou impedir, digamos, a compensação, e se não soubermos retardar ao máximo essa mesma compensação, o que vai acontecer é quando temos a tempestade perfeita, que é um bear market associado a uma necessidade premente, nós vamos entrar em escassez. Portanto, a forma de nunca entrar em escassez é manter ao mesmo tempo uma capacidade de controle, e isto implica limitar ao máximo as liabilities, as dependências, e otimizar aquilo que são os recursos. Diminuir as dependências, aumentar os recursos. É sempre aqui o aspecto essencial. Portanto, o caminho nunca é linear, haverá retrocessos que são necessários. Devemos sempre reavaliar as metas e as visões que temos e que fazem parte do nosso percurso. E depois há aqui um aspecto muito importante, diversidade de mercados e desafios constantes. Devemos estar sempre em adaptabilidade constante, em observação constante. E aqui a paciência é essencial para o progresso, ou seja, nós percebermos que só quando temos paciência e espera é que realmente o progresso real se manifesta. Este aspecto também é muito importante. Então, crescimento controlado, perceber que quando fazemos um crescimento, esse crescimento não é imediato, chegar ao topo leva tempo e direção, e nós temos sempre que adaptar o nosso caminho, a nossa rota, de forma a irmos evoluindo e progredindo lentamente, mas esse progresso deve ser firme e consciente, ou seja, nós devemos ter a perfeita percepção daquilo que é o tempo que levamos para atingir os objetivos, mas nunca deixar, nunca parar, nunca deixar, digamos assim, ficar num momento de paragem, ter sempre uma continuidade para atingir o objetivo, ou seja, haver sempre movimento. O movimento é aqui muito, muito importante e decisivo para atingir os objetivos. Depois também, perante as situações que nos são colocadas, é importante agir com assertividade e foco, ou seja, dar uma resposta competente e uma resposta imediata nos momentos em que nos são colocadas as dificuldades. Cada etapa fortalece as nossas competências, reforça a confiança que temos em nós, mas também nos torna mais experientes relativamente à forma com que iremos encarar o futuro próximo e as dificuldades que venham a seguir. Depois temos aqui a fase inicial, posição defensiva, escutar mais do que falar, ou seja, estar constantemente em escuta, em avaliação objetiva daquilo que está a acontecer e, portanto, não parar por aí, continuar sempre em trabalho constante, avaliar os recursos e as capacidades, saber que temos determinado tipo de recursos e capacidades que fazem sentido e que devemos sempre continuá-los, observar o mercado e aprender, ou seja, olhar para o mercado e saber o que é que pode ali estar a acontecer e que faz sentido, e, portanto, esta conjugação da escuta com aquilo que falamos, a avaliação dos recursos e capacidades e a observação do mercado e aprendizagem, acabam por formar aqui uma tríplice dimensão que depois nos ajuda a ter uma base para os comportamentos que devemos ter. E, portanto, sem dúvida alguma que a observação e a escuta, a capacidade, mais uma vez, de controle, o controle é não só o retardamento da recompensa, que também é importante, mas fundamentalmente uma capacidade de deixar os outros falar e fundamentalmente sublinhar e incentivar sempre que os outros falam e sempre que os outros se posicionam, elogiando-os e colocando-os, digamos, em primeiro patamar. Isto não só vos põe em defesa, como permite conhecer e explorar melhor aquilo que os outros querem trazer para cima da mesa. Construção de comportamentos. Aqui é muito importante a programação neurolinguística. É sempre uma temática que eu trago e que para mim é essencial em qualquer uma das 12 oficinas, que é a vossa capacidade de se construir enquanto pessoas. E esta capacidade implica mudar comportamentos, implica estruturarem-se, e implica, acima de tudo, perceberem que a vossa mente é uma esponja, absorve comportamentos, mas também é altamente adaptável como uma esponja. Ou seja, vocês podem moldar a vossa própria maneira de ser e estar ao longo do tempo. Então é importante fazer um foco no desenvolvimento interno, ou seja, vocês terem aqui um trabalho constante naquilo que é a vossa progressão de valores internos, adquirir visões estratégicas do mundo, ou seja, olhar para o mundo a partir de uma perspectiva estratégica e agir sempre com qualidade e não por impulso. Ao fazerem esta ação de qualidade e não por impulso, vocês estarão a controlar as vossas ações e, consequentemente, os vossos resultados, ou seja, aquilo que resulta das vossas perspectivações, ou seja, tudo aquilo que acabam por trabalhar e burilar. Ao fazerem isto, ao focarem no desenvolvimento, adquirirem visão estratégica e agirem com qualidade e não por impulso, vocês vão criar necessariamente hábitos que sustentam o vosso crescimento e que vos fazem evoluir para novos patamares. Então, a proatividade e a autonomia.
ser proativo desde o início, ou seja, vocês não esperam pelo momento, vocês antecipam o momento. Para quê? Para evitar ser reativo. Ser ativo é ser antecipatório, é chegar lá antes que os outros vejam. E para isso há que estudar profundamente aquilo que são as bases de um qualquer assunto. A única forma de antecipar é ter um conhecimento profundo do terreno, dos recursos, e vocês terem um controle absoluto sobre vocês próprios. Ou seja, saberem controlar aquilo que é a recompensa, não terem desejo de antecipação de recompensa e saberem esperar, terem uma paciência infinda e depois serem proativos desde o início. Ou seja, diminuir a necessidade de autocontrole posterior, fixando um autocontrole prévio a qualquer ação que estejam a empreender. Ou seja, é na base, é no princípio que vocês começam a construir a vossa confiança, a vossa estrutura, para depois aparecer como vencedores no momento em que têm que gerir o recurso. Portanto, esta mentalidade de controle, de antecipação, de restrição inicial é aquilo que vos permite ter a abundância. Depois, construir a trajetória de forma coerente através de objetivos. E aqui têm que ser cerebrais, têm que ter uma estratégia muito bem feita relativamente ao objetivo que querem ter e consolidar capacidades ao longo do tempo a partir daquilo que é também uma estrutura de um projeto, de uma estratégia que já foi previamente implementada em relação aos objetivos. Finalmente, aqui é importante treinar a empatia. A empatia surge como um elemento absolutamente essencial. Se nós não temos uma capacidade de empatia, dificilmente conseguimos atingir os nossos objetivos. Porquê? Porque é na sociedade e na relação com os outros que nós construímos, digamos assim, a nossa posição económica. Como eu já disse aqui, a riqueza por si só tem pouco valor. É importante a riqueza em perspectiva, ou seja, a quantidade de contactos que nós temos, as pessoas que nós conhecemos, aquilo que é o nosso conhecimento de determinadas atividades, ou seja, basicamente até que ponto é que nós temos também recursos académicos, que temos conhecimento técnico, que sabemos utilizar esse conhecimento técnico para negociar e para nos pormos numa posição de relevância. Tudo isso é absolutamente essencial e vai muito além do recurso económico do capital. Portanto, nós devemos ter uma capacidade boa de trabalho, que nos permite reunir mais capital, devemos saber gerir o capital e ter estratégias corretas de produção, digamos, de compound interest, ou seja, de criar aqui riqueza que se autogera, ou capital autogerido, bem sabendo que toda a atividade humana obriga a esforço e, portanto, a ideia do capital passivo não existe, ela é sempre ativa, mas mesmo assim conseguir construir estruturas. Refletir e escrever essa perspectiva a partir da perspectiva alheia, impessoalizar as realidades criando contextos, que aqui também me parece importante, e praticar por 90 dias. Já sabemos ciclos de 15 dias em duas fases, 45 com 45, que dão os 90 dias. Voltamos a ver amanhã, até lá despeço-me com cordialidade.